Olá! Meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Hoje é segunda-feira, dia de questões acadêmicas, e eu vou conversar com vocês sobre a banalidade do mal, conceito estabelecido pela Hannah Arendt. Esse termo ele é muito conhecido, muito popular, talvez você já tenha ouvido falar sobre a banalidade do mal. É uma teoria que a Hannah Arendt ela desenvolveu a partir de uma experiência que foi o julgamento do Adolf Eichmann, que foi um dos principais organizadores do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E aí esse homem estava sendo julgado em Israel e ela percebeu durante o julgamento dele que ele era uma pessoa completamente normal, um ser humano cotidiano, ordinário, no sentido de ser comum. Não existia nada de especial nele, nenhum grau de sociopatia ou... Enfim, era uma pessoa normal. E a forma como ele falava sobre o seu trabalho era justamente isso. Ele estava fazendo um trabalho. Ele não se identificava como uma pessoa má. Ele era um funcionário público. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Por que o senhor levou judeus para serem mortos em câmaras de gás? Ele responderia assim, porque o gás ele era uma opção mais barata de execução em massa. Então, como a gente precisava executar muitos judeus, a gente utilizava as câmaras de gás e depois jogava eles nas valas comuns. Né? Era para facilitar realmente o trabalho. Ou seja, era o mal, é cruel, mas não é aquele mal, vou fazer maldade, sabe? É um mal banal. Um mal. Então a Hannah Arendt ela achou esse depoimento muito interessante, essa figura muito interessante, e ela argumenta, né, então que o mal ele pode ser perpetrado por indivíduos que nem são mal intencionados, mas às vezes por pessoas comuns que apenas seguem normas, né, e atendem às expectativas das instituições que as abrigam. Existe uma crítica muito forte em relação a essa teoria da banalidade do mal, que é justamente a crítica sobre a irresponsabilização das ações, né, dos indivíduos, a irresponsabilização do indivíduo. Mas independentemente disso, quando a gente entra, né, quando a gente observa uma cultura institucional, uma cultura corporativa que banaliza o mal, a gente percebe que esse tipo de conduta ele acaba sendo normalizado, né? As pessoas elas acabam sendo más de forma rotineira, sem perceber, às vezes aquele funcionário público que senta em cima do seu processo porque não foi com a sua cara. Às vezes é aquele policial que se utiliza de uma violência exacerbada, é um agente de justiça que se utiliza do seu posto para humilhar, enfim, uma pessoa, um médico, enfim. As pessoas elas podem ser más de forma banal sem perceber. Tem uma outra teoria também que não é a teoria da Hannah Arendt, é a teoria do Gustave Le Bon, que ele fala sobre a psicologia das massas, que é quando o indivíduo está em multidão, né? Ele se uniformiza, ele tende a se comportar conforme a massa. E muitas vezes esse comportamento, ele adota um comportamento que no seu dia a dia ele jamais teria. Então aquela massa que através de um surto coletivo sai quebrando tudo, aquela pessoa individual, aquele grupo que às vezes lincha uma pessoa na rua, essas pessoas individualmente no seu dia a dia jamais seriam capazes talvez de fazer isso de forma individual, ou seja, a partir do momento que você perde a sua individualidade, a sua capacidade de pensar por si mesmo, né? Porque você está profundamente inserido em uma multidão, numa instituição, numa ideologia, você corre o risco de banalizar o mal que essa organização, que essa associação perpetua, pratica. Eu não acredito que essa teoria desresponsabiliza os indivíduos ou que culpa a massa. É uma teoria que fala sobre as coisas como elas são. E se a gente para pensar, a gente vê realmente diversos exemplos de banalidade do mal, inclusive na política brasileira, exemplos recentes de pessoas que estão sendo más, cruéis, cotidianamente, ordinariamente, de forma banal. Né? As pessoas elas se desconectam dos seus valores individuais, elas se desconectam de quem elas são de verdade e acabam entrando num comportamento de massa
que pode ser bastante agressivo. Você não precisa colocar pessoas em campos de concentração, em câmaras de gás, para você fazer maldade de forma banal. Saiba que esse canal é um canal pequeno, que se você não se inscrever agora, pode ser que você nunca mais me veja na sua vida. Então já deixa a sua inscrição para você ter a possibilidade de me ver de novo. Se você não gostar do conteúdo, depois você vai embora. Mas já se inscreve. Tudo bem? Tudo bem. Me diz nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto, que eu leio todos os comentários. Beleza? Um beijo para vocês. Tchau.